É isso aí, galera. Vamos conversar sobre a imersão de planejamento de TCCs, dissertações e teses. Você vai aprender nessa imersão estratégias para planejar com eficiência e qualidade de vida a escrita do seu texto, até mesmo para você impressionar o orientador, impressionar a banca. Eu sei que muitos acadêmicos chegam nesse momento de escrita do TCC, da dissertação e da tese e ficam apreensivos, se sentem muito inseguros e eu não desejo isso para você, você não precisa passar por isso. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui, sobre a nossa imersão. E o fato é que seu nome é tudo no mundo acadêmico. A gente, às vezes, demora muito tempo para construir um nome, mas para a gente acabar com o nosso nome é bem rápido, né? E hoje eu vejo muitos acadêmicos que, quando chegam nesse momento de TCC, de dissertação e até mesmo de tese de doutorado, que são momentos bem especiais para eles reforçarem seus nomes como pessoas que produzem algo de qualidade e até, quem sabe, colherem os benefícios disso depois. A gente não sabe o dia de amanhã, vai que aquela banca, um participante, depois é banca de um concurso público que você vai participar, e aí você já não causou uma boa impressão, pelo contrário. O mundo acadêmico é pequeno e o nosso nome é tudo. E talvez esses momentos de TCC, dissertação e tese sejam aqueles em que o nosso nome é mais posto à prova. E por isso a gente não pode errar e a gente não pode pisar na bola. E você ganha ou perde esse jogo do TCC, da dissertação ou da tese antes da primeira linha escrita. Eu, com tantos mentorados no Brasil, na Argentina, em Portugal, Espanha, Hong Kong, Estados Unidos, Paraguai, Angola, Moçambique, tantos mentorados de tantos países diferentes, são 32 países, eu posso dizer isso com tranquilidade. Antes de escrever a primeira palavra, eu já consigo identificar se essa pessoa vai ter uma jornada mais suave, com maior qualidade de vida na escrita, ou se ela vai ter uma jornada cheia de quebra-mola, cheia de desafios, e que no final das contas ela vai gastar energia, gastar tempo, e muito provavelmente o texto dela vai ficar ruim. E aí, qual grupo você quer fazer parte? Desse aqui está aí batendo cabeça para conseguir entregar um texto, ou esse que não só entrega um texto com segurança, mas um texto com qualidade e, sobretudo, sobra tempo para fazerem outras atividades e até mesmo para terem mais qualidade de vida? Você ganha ou perde o jogo antes da primeira linha escrita? É no planejamento. É no planejamento. E o problema é que são gerações que passam pelo mundo acadêmico sem terem uma discussão sequer sobre planejamento. Geral nas graduações, nos mestrados e nos doutorados, o que que a gente estuda? A gente estuda conteúdo. E é muito importante estudar conteúdo, né? Nós nos tornamos experts em conteúdo. Só que, no final do dia, se a gente não sabe planejar adequadamente como que a gente vai fazer a nossa pesquisa, como que a gente vai escrever o nosso texto, de que adianta você ser um expert de conteúdo se você não consegue traduzir toda essa expertise, todo esse tempo de estudo que você tem num texto persuasivo, de qualidade e com agilidade? De que adianta? Então, tudo passa pelo planejamento. E hoje, em graduações de mestrados e doutorados, é muito comum a gente não ter nem 10 minutos de discussão sobre planejamento. E eu não estou falando numa disciplina, não. Eu estou falando, às vezes, na graduação, no mestrado ou no doutorado inteiro. Olha só o problema crônico que você provavelmente está passando nesse exato momento. Porque aquilo que mais influencia na qualidade do seu texto é aquilo que, em geral, você menos recebe do seu curso. E a verdade é que escrever não é um bicho-papão, não é mesmo. Eu, assim, como mentor de milhares de acadêmicos de tantos países diferentes, acadêmicos com mais filho, menos filho, casado, solteiro, divorciado, acadêmico novo, acadêmico mais velho, acadêmico de todas as áreas do conhecimento, eu posso te dizer e te garantir, colocar minha mão no fogo, que escrever não é um bicho-papão como falam por aí. Assim como não se discute planejamento em geral, também não se discute escrita em geral.
E aí tudo aquilo que não se discute tende a ser mais desconhecido. E as pessoas, então, vão falar que é difícil, é complicado escrever, que é uma coisa de outro mundo, é um bicho-papão. E não é. Desde que você saiba o que você está fazendo. E muitos acadêmicos hoje, quando vão escrever o primeiro parágrafo da primeira página naquele dia XYZ que ele decidiu escrever, eles não fazem a menor ideia do que estão fazendo, do que vão escrever. Eles não têm a menor ideia disso. E aí a conta é muito alta, porque uma página que você poderia escrever em alguns minutos, você demora horas. Alguns simplesmente demoram dias. E aí é falta de planejamento. O que é mais fácil? Construir uma casa de olho, em que eu não tenho projeto nenhum, simplesmente vou lá e construo, ou construir uma casa planejando? O que é mais fácil? Em que eu tenho bonitinho lá o cronograma da casa, o que vai vir primeiro, o que vai vir depois. É claro que o planejamento reduz a construção da casa, assim como é claro que o planejamento reduz os riscos de um TCC, dissertação ou tese ficarem ruins, assim como os riscos de uma casa ficar ruim. E aí muitos acadêmicos pecam nisso. E o pior é que eles não fazem nem ideia do prejuízo que isso faz na escrita dos seus textos. Agora, imagina se houvesse uma maneira de você planejar a escrita do seu TCC, da sua dissertação, da sua tese, para você, tudo isso junto. Escrever melhor, escrever em menos tempo e escrever com mais segurança. Eu não sei se você já teve essa sensação, né? De você olhar para o seu texto e falar, cara, escrevi muito bem. Estou satisfeito com o que eu escrevi. E você olhar para o teu texto e falar, o que é legal é que eu escrevi num tempo que eu não precisei ficar gastando minha energia, que eu pude compatibilizar com o meu trabalho, que eu pude compatibilizar com a minha família e com segurança. Nós temos diversos acadêmicos hoje que têm uma expertise enorme, mas como não tem segurança para escrita, eles têm aquela síndrome do impostor. Então, imagina só se você tivesse essa oportunidade, pois ela existe. Meu nome é Felipe Assense, eu sou professor e orientador de mestrado e doutorado no Brasil e nos Estados Unidos, em 3 universidades no Brasil, inclusive uma delas é universidade pública, foi aprovada em concurso público, e uma nos Estados Unidos. Eu tenho uma carreira internacional, já tive como professor em Portugal, na Colômbia, tenho a minha vinculação nos Estados Unidos desde 2016, assim como os demais programas brasileiros desde 2015. Hoje eu sou diretor de uma empresa chamada Pembroke Collins. Essa empresa hoje ela tem mais de 30 mil clientes no mundo, dentre eventos acadêmicos e cursos, materiais, livros, PDFs, mentorias e por aí vai. E só das minhas mentorias e cursos, eu tenho mais de 6.400 alunos treinados por mim em português, inglês, espanhol e francês. Se você quiser conhecer um pouquinho mais aí do meu trabalho, entra nas minhas redes sociais aí, @produção acadêmica. Também tem o meu perfil em inglês, Academic Production. Ou seja, tudo que eu vou te ensinar em termos de planejamento, pessoas do mundo inteiro usam. E elas usam porque elas simplesmente entendem que se elas planejam melhor, elas passam a escrever melhor, com mais agilidade, com mais segurança, com mais persuasão. E é esse o nível que eu quero conversar contigo na imersão de planejamento de TCCs, dissertações e teses. Você vai aprender a estratégia para planejar com eficiência e qualidade de vida a escrita desse seu texto que é tão importante. O texto que teu nome está em jogo, TCC, dissertação ou tese. Eu estou falando de você aprender como estruturar o seu TCC, sua dissertação e sua tese de uma maneira eficiente, de uma maneira persuasiva, e não fazer, às vezes, esses sumários que não convencem ninguém. Você já começa queimando a largada. No sumário, você já tem problemas. Você também vai aprender a definir claramente seus objetivos e metas. Às vezes, você planeja mal, você tem um problema de escrita no seu trabalho, porque a ordem dos fatores é importante.
E quando você não tem clareza dos objetivos e metas de cada capítulo, de cada tópico, de cada subtópico, quando você não tem clareza do seu cronograma, quando você não tem clareza de como articular a fase de pesquisa com a fase de escrita, você tende a ter uma estafa, ficar inseguro e até mesmo com síndrome do impostor. Você também vai conhecer a estratégia para identificar e coletar as informações necessárias para a escrita. Eu não sei se você já passou por isso, mas diversos acadêmicos, eles se sentem afogados. Alguns ficam afogados nos dados. Meu Deus, eu estou com um bando de dados que eu coletei. Como que eu organizo, como que eu identifico, como que eu coleto isso de uma maneira adequada para a escrita? Outros acadêmicos ficam afogados na leitura. Baixam 1000 artigos, compram 50 livros. Afinal, fizeram uma boa escolha? Será que o número de artigos no seu computador, o número de livros na sua estante, é por si só suficiente? Eu vejo muitos acadêmicos que, quando entram nas minhas mentorias, eles falam assim: ó, Felipe, eu tenho isso tudo aqui. E aí, às vezes, com 15 minutos de conversa, ele próprio chega à conclusão de que ele não precisará daquilo tudo. Então, você vai conhecer estratégias preciosas sobre isso. Você vai descobrir como organizar a escrita de maneira lógica e eficiente, de modo que um capítulo ajude o seguinte, de modo que um parágrafo ajude o parágrafo seguinte, de modo que você crie um texto persuasivo, que o seu leitor fique a todo momento querendo continuar a leitura. Você tem ideia da percepção positiva que o teu leitor pode ter quando você sabe organizar de maneira lógica e eficiente o texto? Isso aumenta muito assim a percepção desse leitor em relação a você, ainda mais se esse leitor é um orientador, que às vezes a gente sabe que é um momento de pressão, um momento desafiador, né? Ou então quando esse leitor é a banca que você está sendo julgado. É urgente você cuidar de uma escrita lógica e eficiente. E você também vai aprender a criar um cronograma realista para escrever de forma consistente e gerenciável. Consistente e gerenciável. Muitos acadêmicos pecam no cronograma. Conta para mim. Não precisa escrever aqui, não. Responde no teu coração. Quando você teve que fazer um cronograma, por exemplo, para o seu projeto de pesquisa, o quão a sério você levou o cronograma que você fez? Assim, eu com certeza vou fazer o máximo para cumprir, Felipe. Muitos acadêmicos fazem cronogramas pro forma, para cumprir formalidade. Outros fazem cronogramas genéricos, que na verdade não traduzem as ações de pesquisa e de escrita. Outros só incorporam no cronograma ações de pós-pesquisa, como escrever a introdução, escrever o capítulo 1, e não de preparação de escrita. Então, hoje o que eu vejo é que muitos acadêmicos se queimam porque ou fazem cronogramas inadequados ou não cumprem cronogramas porque já erraram na primeira. Os cronogramas estão inadequados. E você vai fazer um cronograma de verdade, que você vai levar a vera, que você de fato vai usar no seu texto. Ou seja, você vai ter tudo que você precisa para organizar esse planejamento e se preocupar depois com a execução. Imersão de planejamento de TCCs, dissertações e teses é o caminho para levar o seu TCC, dissertação ou tese ao próximo nível. Para você cuidar do seu nome, para você cuidar dessa sua relação com o orientador e você ficar muito bem na fita aí com a banca. Ao participar da imersão, você não aprenderá como planejar o seu texto de forma eficiente somente, mas também vai ter a oportunidade de receber orientação de um mentor experiente que já ajudou milhares de acadêmicos e é professor de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu não vou te compartilhar discussões sobre planejamento baseadas em o que eu fiz como aluno. Eu vou compartilhar o que eu faço como professor no Brasil e nos Estados Unidos, sendo remunerado por 4 instituições diferentes e orientador de pessoas multiculturais, de situações mais diferentes de 32 países. Então, o que eu estou te fazendo nesse convite é uma imersão inédita, é um conteúdo inédito, que você não acha em livros e que, de fato, vai ser transformador para os seus próximos passos de TCC, dissertação e tese. Então, está aqui o endereço carreiraacademica.com
imersão, traço de, traço, planejamento, traço de, traço TC6, traço dissertações, traço traço teses. Não vou repetir, não. Você pode tirar foto aqui para ficar mais fácil de você digitar, ou se você preferir, você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e você já vai direto para a página. Agora, vale a pena participar agora? Vale muito a pena. Por quê? Tem certas decisões na nossa vida que quanto mais a gente adia, mais prejuízo a gente tem. Quando eu digo prejuízo, não é financeiro necessariamente, pode até ser, mas prejuízo de qualidade de vida. Hoje eu fico carinhosamente, claro, né, falando que existe o acadêmico zumbi. Qual é o acadêmico zumbi? É aquele que fica até de madrugada, de uma maneira completamente caótica, escrevendo, cheio de quebra-mola, cheio de desafio, não consegue progredir, e ele tem que acordar às 6 horas da manhã para levar os filhos na escola, para ir trabalhar às 8 horas, e ele chega em casa às 18 horas e tem que dar comida para os filhos, que vão dormir às 10, e ele só vai começar a escrever às 10. Eu não desejo essa vida para mim, muito menos para você que está aqui me assistindo. Você já está me assistindo há muito tempo aqui. E planejamento é uma daquelas coisas inadiáveis, porque você passa graduação, mestrado, doutorado, muito provavelmente você tem discussões sobre isso. Ou seja, você pode até ignorar esse vídeo, você pode até falar assim, não é o meu momento. Mas eu duvido que se você chegou até agora nesse vídeo, esse conteúdo não vai te ajudar. Eu duvido, porque em alguma medida você foi impactado pelos problemas que eu ressaltei aqui e em alguma medida você dê uma chance em cogitar essa solução e participar da imersão. Mas tem um outro motivo também para você participar. O valor, ele altera com o tempo. Então, o valor da imersão começa mais baixo e ele vai aumentando progressivamente. Então, se você deixar para clicar no botão depois, você provavelmente vai ter um valor maior. Então, para que pagar um valor maior se você pode já resolver isso com um valor bem melhor, né? Com uma condição muito mais especial, sabe? Então, vale a pena você resolver isso agora, tocar no botão, acessar aqui esse link, eu não vou repetir porque é muito grande, mas tira foto aí, ou então apontar a câmera do seu celular e, principalmente, você colher os benefícios que o planejamento eficiente, de verdade, que eu, enquanto mentor, desenhei para você, colher esses benefícios aí no seu dia a dia. Cuida do seu nome, cuida da sua reputação no mundo acadêmico, que você começa a ver oportunidade batendo na porta. Você para de bater na porta das oportunidades, e as oportunidades é que batem na sua porta. E tudo começa com planejamento. Então, se inscreve na imersão agora. Desejo que você tome a melhor decisão para a sua jornada acadêmica e conta comigo para a gente juntos mudar essa jornada sua e trazer ainda mais resultado. Tchau, tchau.